partir de agora você vai ouvir Linda Toda. Linda Toda. Linda Toda. Falando da saúde e beleza da mulher. Apoio à Vivace, farmácia de manipulação. Há 10 anos no mercado, oferecendo serviços e produtos de qualidade com responsabilidade e ética. Agora 10 horas e 48 minutos, voltamos aqui com o nosso Manhã Piratininga e agora chegou aquele momento gostoso de toda terça e quinta, o Linda Toda, com a Paula, que já está aqui do meu lado. Bom dia, Paula. Bom dia, Juliana, tudo bom? Tudo Prazer bom, e estar você? Aqui. Você viu que delícia hoje? Ao programa vivo, com plateia, assim, uma plateia linda. Muito bom dia. Então, esse quadro a gente tem no Manhã Piratininga, a Paula sempre traz dicas de beleza, porque a gente sempre gosta de saber, né? Produtinhos novos e assuntos muito interessantes para todos nós, né, Paula? Isso mesmo. E hoje tem um assunto bem bacana que eu acho que vocês vão gostar. Então, gente, o Linda Toda é toda terça e quinta na Rádio Piratininga, às 15h11. A gente fala sobre o universo feminino, saúde, beleza, de tudo mesmo um pouco. E hoje o assunto vai ser prótese dentária. Mas os homens também podem ouvir, né? Porque vocês ficam sabendo das coisas das mulheres e pode fazer um agrado para a mulher em casa. Mesmo porque tem muitos produtos que a gente fala que servem para homens e mulheres, né? Exato. E hoje eu trouxe o dentista Dr. Felipe Fujita, que vai falar sobre prótese dentária. Então, depois a gente vai abrir aí um tempinho para vocês também. Quem quiser, aliás, interromper, gente, fica à vontade, tá? Levanta a mão, daí vem até aqui, a gente passa o microfone e vocês fazem a pergunta normalmente, tá bom? Certo. Lembrando a vocês que o Linda Toda é um programa oferecido pela Vivace, farmácia de manipulação, que fica ali no centro da cidade, na Francisco Paes. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está lá para atender vocês também. Então, muito bom dia, Felipe. Prazer estar aqui com você, com essa plateia. Paula. Bom dia a todos. Tudo bom? Então, Felipe, vamos falar da prótese. Eu estava conversando com ele aqui antes e fiquei sabendo agora quais os tipos de próteses que existem. Existem vários tipos de próteses dentárias, né? Existem próteses dentárias totais, que as pessoas, né, comumente chamam de dentaduras. Existem as próteses parciais, né, removíveis, para pacientes que têm alguns dentes naturais ainda. E existem alguns tipos de próteses fixas, né? Que elas podem ser fixas em dentes próximos ou às vezes até mesmo sobre implantes dentários. Essas fixas são aquelas que o dente não vai sair mais. Isso, geralmente ela fica fixa, né, na boca do paciente e ele não precisa remover para higienizar. Remover para limpar. Exatamente. E tal. E eu estava perguntando para ele a diferença de prótese e dentadura. E ele falou, na verdade, a dentadura é uma prótese, exatamente, né? É um tipo de prótese. É um tipo total. de prótese, só que é prótese total. Isso, é porque removível. A gente tem a ideia de que prótese é essa que só encaixa, fica fixa, né? Entendi. E não, pode ser removível também, né? Exatamente. Ela pode ser em quais casos a pessoa deve procurar um dentista para fazer uma prótese? Geralmente quando o paciente perde um elemento dental ou elementos dentais, né, é necessário ter a reposição desse espaço edêntulo. Então, porque sem alguns dentes ocorre uma desarmonia na mastigação, é verdade, na parte às vezes até da fala do paciente. Então, sim, é importante ter uma harmonia mastigatória. Então, sempre que o paciente perde algum dente na boca, é importante procurar um tratamento odontológico. A partir do primeiro dente já, né? Porque tem gente que espera, fica um espaço grande e tal. Isso. Qual que é a recomendação? Acontece até, inclusive, de muitos pacientes, às vezes acontece de perder um dente do fundo. Isso. E ele acha que por não aparecer, não atrapalhar a estética, ele deixa, né? Uhum. E às vezes acaba que a falta desse dente acaba dando problema em todos os outros, às vezes, inclusive os da frente, né? Então às vezes ocorre movimentação dentária, às vezes o dente ele fica inclinado, aí começa a prejudicar a mordida, começa a problema na articulação. Então, assim, uma perda de um dente ocorre geralmente, assim, vários problemas no futuro. Ok. A manutenção de uma prótese fixa e aquela removível, elas são diferentes. A manutenção é diferente. Sim. Para quem tem a dentadura, que tipo de manutenção tem que fazer? A gente pede para fazer aquela prevenção a cada 6 meses, como qualquer paciente. E no dentista? Isso, cada exatamente. 6 meses. Faz uma prevenção, faz uma avaliação. Mas a manutenção diária do paciente é fazer uma boa higiene, tanto da parte da prótese, na parte externa dela, quanto a parte interna. E também fazer higiene dos tecidos moles da boca, gengiva, lábio,
né? Lábio, língua, bochecha. Então é importante higienizar toda a boca, né? Não só a parte da prótese, mas é muito importante também fazer a remoção da prótese e fazer aquela limpeza bem feita, né? Fora da boca. E a prótese fixa, ela dá menos trabalho? Ela dá menos trabalho nessa questão, ela é um pouco mais cômoda, né? Ela é um pouco mais cômoda e a parte da higiene externa dela é mais tranquila. Porém, dependendo da posição que for, se for uma prótese, digamos, de mais de um elemento, aí é um pouquinho mais difícil. Que tem mais dentinhos, daí é um pouco mais difícil. Exatamente. Se for uma prótese fixa, uma coroa, vamos supor. Entendi. Só ela é mais fácil de higienizar, assim como é de um dente natural. Mas se ela for já de mais elementos dentários, aí é um pouquinho mais difícil. O cuidado tem que ser redobrado em relação ao dente normal que a gente tem? Ou é o mesmo cuidado? Não, tem que ter um cuidado redobrado, com certeza. Porque um dente natural, ele tem geralmente uma proteção, que é o esmalte, que se bem cuidado, ele vai durar ali para sempre. Agora, uma prótese, ela pode ocorrer uma infiltração, né? Pode dar um problema de uma cárie por baixo dela e às vezes o paciente não vê. Então, por isso que é importante cárie fazer. Em prótese? Se for, vamos supor, uma raiz de um dente, né? Vamos supor, uma prótese de 3 elementos presos em 2 raízes, vamos supor. Na raiz que já está lá. Exatamente, a raiz do dente. Então, às vezes, dá uma cárie na raiz que está suportando a prótese. E daí aquele negócio fica ali embaixo, ninguém vê, né? O negócio vai ficando feio ali. Por isso é importante, a cada 6 meses, pelo menos, fazer uma avaliação para que o próprio cirurgião dentista avalie. Tem limite avalie. De idade para usar? Prótese? Geralmente a gente evita usar prótese para pacientes novos, né? Novos. Por causa só do crescimento. Só em caso de acidente, às vezes, né? A não ser que você vá trocando essa prótese, né? Porque existe o crescimento da arcada, da parte óssea, então a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, a partir, por exemplo, dos 18 anos, que o crescimento ósseo já estagnou, aí pode usar... Sem limite de idade. Sem limite de idade. Eu lembro que da outra vez você falou que os dentes foram feitos para durar para sempre? Porque eu tinha a ideia, lembra? Que era destino de todo mundo usar, né, prótese. Em algum momento da vida chegar a usar. E você falou que não, né? Na verdade não. Eu escuto muitos relatos de pacientes no consultório. Às vezes o paciente veio de uma região mais afastada, do interior. Né, às vezes não tinha condições, então acontece muita frequência o paciente já perder dentes bem novos. Mas sabe o que eu acho também, Paula? É que assim, me corrijam se eu estiver errada, tá, gente? Antes, né, há um tempo atrás, antigamente, não tinha muito essa conscientização da importância da saúde bucal, né? Porque não é só a saúde dos dentes, é a saúde do nosso corpo todo, cuidando da boca, né? Sim, com certeza. Até do coração. Sim, né? verdade. Se a gente não cuida bem, pode dar até problema no coração, problema cardíaco. Isso. Então eu acho que hoje, as próprias propagandas na mídia que a gente tem, as entrevistas, como a gente está fazendo aqui agora com você, né? Acho que são muito mais esclarecedores do que era há um tempo atrás. Então as pessoas têm mais essa consciência de cuidar da saúde bucal do que antes, né? Com certeza. Quem imaginava antes, quando era pequena, que ficar passando fio dental, né? Ter esse cuidado da escovação, o jeito certo de escovar. Mais produtos, né, disponíveis e acessíveis, né, ao bolso. A própria odontologia teve esse avanço. Também, é verdade. Porque não é só estética, né? É importante a gente falar isso. Não é estética, é saúde. É saúde, com certeza. A prótese, você diria, Felipe, que a prótese acontece quando a prevenção não funcionou? Na verdade, pode ser que sim. Mas lógico que não são todos os casos. Vamos supor, um paciente que sofreu um trauma, um acidente, acabou perdendo um dente, aí realmente não tem como. Mas o paciente, vamos supor, que conseguiu ter um cuidado de pequeno, às vezes, eu escuto muitos pacientes, às vezes falam, poxa, eu não tive infelizmente não tive condição, meus pais não tiveram condições para me levar ao dentista quando eu era pequeno, mas os meus filhos, meus netos nunca tiveram uma cárie, porque hoje já tem uma conscientização muito maior, isso que né? A gente então falou. Hoje em dia é diferente, graças a Deus. Ótimo. Alguém aqui na plateia tem pergunta? Tem alguma pergunta, gente, para fazer para o nosso super doutor aqui? Que quer perguntar aqui. Quer perguntar? Pode vir aqui. A senhora consegue vir até aqui para fazer? Porque o nosso microfone não chega até aí. Ok. Dá para descer? Legal, doutor Felipe Fugita aqui esclarecendo as dúvidas sobre prótese dentária. Bom, peraí, só um minutinho. Bom dia, qual que é o seu nome? O meu é Maria José. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Maria José. Eu uso 2 próteses. Eu uso uma fixa e uma removível. Certo.
aliás, fixa não, é uma total e uma removível. Parcial. E eu fiz ela agora há pouco tempo na PCD. Certo. E o que fizeram que os dentes inferiores nunca foram feitos nenhuma obturação e nunca tiveram cáries. Ok. E eu usava uma prótese fixa. E eu perdi essa prótese. Certo. Por acaso eu perdi. E eles fizeram, mas eles entraram com aquele motorzinho e tiraram o esmalte do dente que fixa a minha removível. E eu estou sentindo dor. Entendo. E eu usei muitos anos outra sem que fizessem a retirada do esmalte do meu dente. Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é se tem como passar novamente o esmalte no meu dente. Certo. Nesses dois dentes, que são dois ou três que eles bloquearam, né? Tiraram o esmalte. Certo. Porque eu ligo lá e eles não me respondem. Ah, entendi. Meu Deus. O esmalte do dente, na verdade, ele é natural do dente, né? Certo. Então, no momento que você remove, ele não tem como nascer de novo, ele não cresce Não, de novo o sim, esmalte, nascer de novo certo? é impossível. Isso. Existem, obviamente, outras opções. Então, inicialmente, para diminuir a sensibilidade, tem que ver se o problema é só uma sensibilidade ou se é um problema já de dor, se ele já atingiu a dentina ou a polpa. Então, isso tudo tem que ser feito uma avaliação, claro. Mas, geralmente, existem opções, como eu falei. Então, primeiro, para remover a questão da sensibilidade ou da dor, e depois para ver se a gente pode colocar algum outro material sobre essa região, ou protético, ou às vezes uma restauração, se for uma coisa menor, né? Então existem algumas opções, sim, mas seria interessante realmente a senhora ligar, ou se não está conseguindo falar, procurar ir lá, falar, olha, eu fiz um tratamento e tal, porque geralmente eles dão de primeira mão, eu fui uma vez. Era uma obturação muito pequenininha que fizeram, porque eles enxergaram uma mancha no raio-x no meu dente, acharam que tinha alguma coisa e não tinha nada. Então eles fizeram um furinho e esse furinho teve que obturar. Certo. Então eu imagino, eu vim ter esse problema que eu estou tendo agora, só que agora está sendo um pouco maior, porque eles pegaram férias e adiam bastante, e agora ela está doendo o dente todo. Antes Entendi. Era só aquela sensibilidade. Eu usei pomada, usei uma série de coisas, ela fez uma obturação, mas agora está assim. Então, a curiosidade minha é essa, como eu não tenho conhecimento, se tem como um dentista particular, ou mesmo lá, se tem como eles revestirem esse dente de alguma coisa, para que eu não perca a prótese, porque se eu perder esses dois dentes, eu vou perder a prótese. Entendi. O ideal realmente é isso, é procurar ajuda profissional, procurar um cirurgião dentista. Para poder fazer essa reavaliação, para poder fazer a avaliação, para né, poder restaurar Mas ou tem jeito. melhorar. Essa é a pergunta. Tem jeito? Tem Geralmente jeito. sim, provavelmente então não sim. vai perder os dentes. Eu vou Provavelmente pegar não. o pessoal da PCD de surpresa. Isso. Vai lá e conversa com eles lá, ou com Obrigada, outro viu, dentista, pela tá bom, Maria participação, José? viu? Obrigado pela pergunta. Tudo bom? Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Emília, Vamos lá. eu frequento a casa, já tenho 80 anos, para mais, não para menos. Um corpinho de quanto? O corpinho não importa. Não parece, viu? Parabéns. Eu quero tirar uma dúvida, Pois não. que eu tenho a prótese em cima e embaixo, removida, e gostaria de fazer outra. Fui fazer outra, mas não me caiu bem. Até o dentista ficou chateado, mas eu falei, eu vou levar porque paguei, mas não vou usar porque não me serve. E tá lá. Fica incomodando? Não, ela está encostada. E esta que eu tenho, já tenho mais de 40 anos na boca, sem Certo. tirar. E eu fui num outro dentista para fazer outra prótese. Ele falou assim, é melhor a senhora ficar com a da senhora mesmo, porque a senhora não vai conseguir outra igual a essa. Então eu fico sabendo, qual é a minha dúvida? Não tem mais jeito de eu fazer outra dentadura, eu vou embora com essa mesmo? Ou eu vou ter chance de fazer outra dentadura? Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. É daquela total que a senhora diz? Sim, total. E geralmente o que acontece é quando o paciente utiliza a prótese durante muito tempo, como o caso da senhora falou, 40 anos, acontece um pouco da reabsorção da parte óssea, da parte gengival, que o pessoal fala que murcha, entre aspas, né? Então o que acontece? Vai ficando um pouco mais difícil de conseguir uma retenção e às vezes até uma estabilidade da prótese.
Como a senhora já acostumou o seu tecido, toda a parte da boca já acostumou com essa prótese, claro que ela fica mais confortável. Ela não cai. Então, eu essa que a senhora mastigo tem. até coisa dura e ela não cai, não sai do lugar. É interessante fazer, é claro que o conforto, como a senhora falou, é importante, mas precisa ver se às vezes o desgaste da própria prótese às vezes não está diminuindo a altura da sua mordida e às vezes pode começar a dar algum problema na articulação. Assim, geralmente existe chance de fazer sim, tá? Uma prótese nova para o caso da senhora. É claro que estão casos e casos, né? Alguns casos são mais difíceis que outros. Às vezes esse profissional não conseguiu, mas é sempre importante a senhora procurar, às vezes, um profissional que seja especialista em prótese, né? Um protesista que estudou, fez uma especialização nessa área, porque a probabilidade de conseguir fazer uma prótese nova que seja adequada para a senhora atualmente é maior. Então tem jeito. Então, Sim, geralmente então eu tem jeito. gostaria que eu tivesse um endereço de uma pessoa para me passar para uma outra pessoa. Na hora que terminar eu passo para a senhora, faço algumas indicações sem problema. Obrigada. Tá Obrigada, bom, viu? Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. A Paula e o dentista, o doutor, Felipe, continuam aqui com a gente, tá? A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga, A mais popular da cidade. São José dos Campos. R3 Notícias, o maior portal de notícias do Vale. Acompanhe www.r3noticias.com.br. Informações da sua região em áudio, vídeo e texto. O que você precisa saber de forma direta e objetiva. R3 Notícias. R3 Notícias, o maior portal de informação do Vale do Paraíba e Litoral. Acompanhe www.r3noticias.com.br. A Star Ótica, a ótica da Marilda, você já sabe, é qualidade e preço baixo todos os dias. Na Star Ótica agora você também encontra diversas marcas de relógios parcelados do jeitinho que cabe no teu bolso. Cobrimos qualquer oferta. Star Ótica, a estrela das óticas. Avenida Andrômeda 3040, Bosque, em São José dos Campos. Fone 3916-4356. Star Ótica. Star Ótica. Star Ótica. A Vivace Farmácia de Manipulação, há 10 anos no mercado, oferece serviços e produtos de qualidade com responsabilidade e ética. Manipulação de fórmulas médicas, veterinárias e odontológicas com matérias-primas certificadas e com atendimento humanizado e personalizado. A Vivace Farmácia de Manipulação espera sua visita no centro de São José dos Campos, na Francisco Paes 108, 3922-3922 e 3923-7654. Farmácia de Manipulação é a Vivace. A Vivace. A Vivace. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service com churrasco e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios, 9 tipos de churrasco para você deliciar. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. José dos Campos. Agora na Rádio Piratininga, Papo Empresarial com o engenheiro Sérgio Negro. O empresário empreendedor mantém registros e os atualiza para tomar decisões e trabalha com pessoas-chave para atingir suas metas. Você ouviu na Rádio Piratininga, Papo Empresarial com o engenheiro Sérgio Negro. Oferecimento Soluções Contábeis, assessoria contábil, fiscal e tributária. Avenida Rui Barbosa, 2211 Santana. Telefone 012-3942-3326. Super Rádio Piratininga. Manhã Piratininga. Mais informações nas suas manhãs. Manhã Piratininga. Linda toda. Linda toda. Linda toda. Linda toda.
Muito bom dia, voltamos aqui com o nosso Manhã Piratininga, agora 11 horas e 7 minutos. Hoje um programa para lá de especial, porque a gente está aqui na Casa do Idoso, ao vivo. Se você está ouvindo a gente aí, mora aqui pertinho no centro, dá um pulinho aqui, vem conhecer a gente, né? A gente que só se conhece pela rádio, só pela voz, verdade, né? Vem conhecer o nosso rostinho, que a gente quer conhecer o seu rostinho também, tá bom? Tá uma delícia aqui, a gente muito bem recebida, a gente invadiu a Casa do Idoso, invadiu o espaço deles que estão aqui assistindo e ouvindo o nosso programa, mas tá muito bom, uma experiência muito gostosa. Muito obrigada mais uma vez por receber a gente aqui com tanto carinho, tá bom? A gente voltou aqui com a Paula, que hoje tá junto com o Felipe, o dentista, tirando as dúvidas sobre próteses dentárias. A gente sempre quer saber muito, né? Então, tem tudo a ver, né? Bom dia, pessoal. Vamos lá então, Paula. Já tiramos várias dúvidas aqui e tem a última senhora que falou, me ocorreu uma coisa. Ela tem essa prótese há 40 anos. Prótese não tem validade? O ideal é fazer uma troca da prótese depois de um tempo, sim, né? Mas qual é esse tempo? Porque eu imagino 40 anos é muito tempo, né? É bastante tempo porque ela acaba, tá bom? Ela acaba desgastando, né? Então, principalmente a parte dos dentes, com a mastigação, então ela vai... Então é importante fazer a troca. E acaba incomodando, né? Você vai usando. Às vezes o paciente, alguns pacientes acabam, como eu falei, se acomodam, eles não percebem às vezes ou se acostuma com a dor ou com o incômodo, que é pior. Às vezes acontece também, e é pior com certeza, porque esse probleminha, às vezes uma dorzinha na gengiva, essa dorzinha vira um pequeno trauma, o trauma vira uma lesão, né, acaba virando às vezes um problema maior, então... É sempre importante fazer esse controle, esse acompanhamento, com certeza. Mas não tem assim, a cada 5 anos, 10 anos você tem que mudar. Ou depende do estado, aí vem aquela situação da pessoa fazer a manutenção e o dentista, o profissional, olha, senhora, tá na hora de trocar. Pela parte, digamos assim, de histórico, né, o que é passado na parte odontológica, fala-se para trocar uma prótese numa média de 4 anos. A cada 4 anos é importante fazer uma manutenção e dar uma possibilidade de trocar. Tá? Então, é o que realmente preconiza-se a cada 4 anos trocar a prótese. A grande verdade, né, Felipe, é que para cada área existe um profissional que trabalha específico e é especializado naquele segmento. Então, se o problema é dente, tem que procurar um profissional, um dentista responsável, sério e honesto para poder analisar. Porque senão a gente fica só no, me disseram, eu acho que tá bom e não tá, e a gente vai protelando e o problema vai crescendo. E agora eu quero falar, todo mundo já viu aquela cena, ou em filme ou em casa, da dentadura num copo de... copo d'água do ladinho da cama, na cabeceira, né? Certo. Esse é o jeito certo? Olha, na verdade, vai muito de cada paciente. Mito ou verdade, né? Eu particularmente acho que se a prótese estiver bem adaptada, eu acho que o paciente pode dormir desde que ele tenha uma respiração correta, não tenha, vamos supor, o problema de apneia, de respirar e um problema até de aspirar, às vezes uma prótese, se ela for menor, engasgar, né? Mas geralmente uma prótese total, ela é grande, então é pouco improvável que aconteça isso. Exatamente. Mas o importante é assim, porque estando dentro da boca, ou num copo d'água, como a prótese é de acrílico, então é importante que ela fique num meio aquoso, né? Então é importante que ela fique bem hidratada. Se você deixa ela, por exemplo, num lugar seco, fora, vamos supor, se deixar só na cabeceira... pode acabar acontecendo depois de um tempo, dar um pouco de distorção. Dá um pouco de distorção. E naquela água tem algum produto? A maioria dos pacientes deixam só água mesmo, mas existe, eu passo até para alguns pacientes, existem hoje em dia até algumas pastilhas que fazem uma limpeza mais profunda, né? Uma limpeza química. Então eu particularmente gosto de passar para o paciente fazer pelo menos uma vez por semana, para colocar num copo de água morna e utilizar esse material para fazer essa limpeza mais profunda, exatamente. Perfeito. Robson tem uma pergunta aqui para o Dr. Felipe? Eu tenho assim, até eu estava conversando com uma pessoa aqui, eu não vou identificar, em qual situação se caracteriza a substituição do dente ou dos dentes, ou quando você condena esse tipo de prática e vai ter que fazer uma prótese por dentadura ou por que o valha. Quando que essas recomendações são aplicadas? Geralmente,
depois da avaliação do cirurgião dentista, ele tem que avaliar a condição do dente, inicialmente, para ver se ele tem uma certa integridade para se manter ou não. E também, obviamente, muitos pacientes esquecem dessa questão dos tecidos circunvizinhos, ou seja, todo o tecido que suporta ele na boca. Então, osso, gengiva, ligamentos. Então, às vezes o paciente fala, nossa, meu dente estava tão bom, nunca tive uma cárie. Mas o dente estava com muita mobilidade, por quê? Porque já teve problema periodontal, etc. Então, às vezes o dente em si, a estrutura ele está boa, mas toda a estrutura que o segura não está. Então... É tipo a construção de uma casa. O alicerce, ele está condenado, não há como você colocar a prótese ali no caso e ela ficar, é isso mais ou menos? Exatamente. Popularmente dizendo. Sim, exatamente. Então, às vezes, vamos supor, ou às vezes até, aí vai o outro lado. Se a parte periodontal estiver boa, mas às vezes o dente já está com um tratamento de canal feito, às vezes já está com uma cárie que está entrando para dentro do canal, então geralmente também não vale a pena manter. Aí entra essa questão, não vale a pena você fazer um núcleo ou uma coroa numa raiz cujo alicerce, no caso da casa, não vai segurar ou não vai ter uma durabilidade do tratamento. Ótimo. Certo? Muito obrigada, doutor Felipe. Quero agradecer a todos, ao doutor Felipe pela presença. Coisa boa, hein? Aqui. Tirou Muito bastante bom. dúvida hoje, hein, doutor? Que bom. Quem quiser te encontrar, como faz, doutor Vamos passar Felipe? os contatos aí. Anotem aí. Anota aí. Pode falar. O consultório odontológico fica na Avenida São João, bem próximo ao Shopping Esplanada. Se alguém quiser ligar para marcar alguma consulta, o telefone é 3922-8084. Ok? Já entregou a pessoa, né? Robson acabou de entregar aqui quem era a dúvida de quem era. Repete o telefone, 3922-8084. Doutor, trouxe cartão? De repente as pessoas que estão aqui... então, daí aquela senhora que quer um contato também, acho que pode ser um bom caminho, né? Isso aí. Para ela achar alguém. Tá ok, obrigado. Que ótimo. Muito bom, muito gostoso. Boa essa experiência, né, Paula? Muito boa essa experiência, diferente. Diferente essa experiência. Obrigado. Aê, gente! Eba! Obrigada, Paula, mais uma vez. Obrigada, Juliana. O Linda Toda fica por aqui. Terça-feira ela tá de volta com a gente lá no 15 para as estúdio. 11 lá no estúdio, Tá na bom? Rádio Piratininga. E a gente continua Beijo a aqui, todos. gente, até meio-dia. Não sai não vai embora não. Legal. Tá? A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você acabou de ouvir Linda Toda, Linda Toda, Linda Toda, Linda Toda. Falando da saúde e beleza da mulher. Apoio a Vivace, farmácia de manipulação. Há 10 anos no mercado, oferecendo serviços e produtos de qualidade com responsabilidade e ética.